Segundo Pedro 3, né? Que fala exatamente da vinda do Senhor, né? Amém, meus amados? Então aqui nós tomamos a palavra aqui da parte do Senhor, né? Porque Ele que nos concede, né? Nos concede a sua palavra para estar ministrando, né? Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, né? Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambos as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algum a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Nem mais tem mais um finalzinho, né? Havendo, pois, de permanecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando apressando-se-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e novas terras, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achado, imaculado, irrepreensível em paz, e tendo por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. Amém, meus amados? Amém. Então, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, né? Aqui está a promessa, né? E tudo nós vivemos pela promessa, né? O Senhor nos prometeu que Ele virá, né? E nós estamos aguardando, né? Mas o Senhor fala que é necessário que nós procuramos estejar com as vestes limpas, né? Para que no dia que Ele vir, a igreja esteja preparada para subir, né? Porque se nós estiver de qualquer jeito, nós não subiríamos, né? Então nós temos que estar atento. E aqui Ele nos alerta, né? Porque muitos são aqueles que zombam, né? O Senhor fala dos escarnecedores, que ainda hoje, né? Nos dias de hoje, parece que foi escrito para nós, nos dias de hoje, né? Lá atrás, há tanto tempo, né? Há tantos milhares de anos, e se encaixa nos dias de hoje perfeitamente, né? Mas estão falando que Jesus vai voltar, mas quando, né? Desde pequeno que eu escuto, né? Que Jesus vai voltar, que Jesus vem, né?
Muitos se desesperam, mas Senhor, mas eu não vou nem casar, né? E o tempo está passando, né, eu me casei, já tenho um filho, e cadê a volta do Senhor, né? Mas ele fala que ele se prolonga por quê? Porque ele quer que você e eu venhamos nos arrepender, né? Por isso que o nosso Deus, ele tem esse tempo para te dar, né? Porque você fala, não, mas passou um ano, né? Passou 2 anos, passou meu aniversário, né? O Senhor sempre está esperando que nós venhamos nos arrepender, né? Começou o ano novo, então todas as datas o Senhor espera que você venha fazer uma aliança com Ele, né? Que você venha se arrepender, né? Às vezes você não compreende, né? Não, eu fiz mais um aniversário. Mas por que você fez mais um aniversário? Porque o Senhor permitiu, né? Que você venha tomar a decisão de se arrepender, porque o propósito do Senhor é que todos os homens sejam salvos, né? Mas nós não somos salvos por quê? Porque nós escolhemos estar distantes do Senhor. Quantas vezes nós escolhemos, né, estar fora dos caminhos do Senhor? Ele fala na sua palavra, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Mas quantas vezes nós queremos escolher o nosso próprio caminho, né? Quantas vezes nós queremos se desviar dos caminhos do Senhor, que você sabe que é correto, você sabe que é bom, né? Você sabe que no Senhor é necessário que você tenha comunhão para com os irmãos. Aí nós procuramos, e a nossa comunhão com nossos irmãos? Cadê, né? Nós não temos nossa comunhão, né? Muitas vezes nós estamos na igreja, irmã Leila, pastor Marcelo, mas nós não temos comunhão, né? Eu não sei da onde o irmão trabalha, eu não sei o nome do irmão, né? Eu não sei quem é o irmão, então é necessário que nós estejamos aliançados, porque a comunhão é nós estar em concordância com tudo, né? Muitas vezes eu estou junto, né, do irmão, mas eu não tenho comunhão com o irmão. Estou ali junto, no mesmo ambiente, né? Na mesma igreja, na mesma congregação, mas eu não tenho comunhão com o irmão. E o Senhor nos cobra isso hoje, né? Que é necessário que você tenha comunhão, né? Judas andava com Jesus, não andava? Sim ou não? Não era para ter comunhão? Não, tem comunhão, estou junto, né? Mas não tinha comunhão, né? Tanto é que ele traiu Jesus. E assim somos nós, né? Às vezes você está ali junto da pessoa, andando junto, caminhando junto, mas falta comunhão. Então é necessário que nós venhamos estar atentos para isso, né? Senhor, eu quero comunhão com meu irmão, né? Meu irmão de sangue, meu irmão da igreja, né? Eu quero comunhão com aqueles que estão, né, distante, para que venham ver diferença no seu caminhar, no seu andar. Porque muitas vezes, irmã Lida, pastor Marcelo e os demais, né, que estão ouvindo, nós, quando estamos lá fora, não fazemos diferença nenhuma, né? Você é apenas mais um. Mas o nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar, o pessoal vê, nem sabia que você servia a Deus, né? Nem sabia que você era crente, você nunca demonstrou, né? Então tem pessoa que tem até vergonha de louvar um louvor, entendeu? No ambiente que você está, né? Então é necessário que você não tenha vergonha, né? Se você não sabe louvar, liga o teu rádio, né? No louvor, que eu creio que as cadeias, elas são quebradas, né? Através do louvor, né? Estava ouvindo esses dias que, acho que foi hoje mesmo, né? Que Paulo e Silas, ele não tinha força para caminhar, para andar, né? Mas eles decidiram louvar ao Senhor, né? E aquelas cadeias foram quebradas daquele lugar, né? Então nós temos que estar falando do Senhor, né? Porque Paulo falou uma vez que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero todo dia eu faço, né? E muitas vezes nós estamos encaixados, né? Estamos ali inseridos nessa situação, né? Eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim, né? Mas o bem que eu quero fazer, eu não faço nem um dia. Mas o mal que eu não quero, isso todo dia eu estou praticando, né? Porque nós pecamos, irmão. Aqui a palavra do Senhor fala que independente de que você queira ou não, nós somos pecadores, né? Então, aquele que fala que não tem pecado, já está pecando, porque nós pecamos. Mas nós temos que reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos de um advogado, né? Esse advogado que nós precisamos é Jesus, né? Porque de nós mesmos nós não podemos nos limpar, né? Então quem nos limpa, quem nos purifica é o Senhor Jesus. Amém, meus amados? Então aqui na mensagem a palavra de Deus fala aqui que a vinda do Senhor é como um ladrão, é no dia que você menos esperar, lá está o Senhor, né? Então por isso que é importante que nós venhamos nos arrepender, né? Que o Senhor nos chama aqui a nos arrepender, porque se você é pecador, se você reconhecer, mas o arrependimento não estiver em você, nada vai mudar, amém?
Porque nós temos que querer nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, né? Reconhecer diante do Senhor: Senhor, eu sou pecador, mas eu preciso de Ti. Eu reconheço os meus erros, né? Davi, ele errou, né? Mas ele reconheceu diante de Deus que era falho, né? Que tinha falhado diante do Senhor, né? Aquilo é para nos alegrar? Não, ele está exemplificando, né? Dando exemplo para nós que você tem que ser sincero diante de Deus, né? Não adianta eu vir aqui, pousar de bom moço, né? Pregar algo bonito, mas lá fora eu querer mostrar para o mundo que eu sou bom, e por trás eu estou ali fazendo um monte de coisa errada, né? Então eu tenho que primeiro me preocupar com meu Deus, né? Com meu Senhor. Não basta eu mostrar para o mundo que eu sou algo diferente, né? Se Deus me conhece, né? De Deus ninguém se esconde, né? Deus nos conhece, né? Por dentro e por fora, né? O Senhor é aquele que conhece o oculto e o profundo, né? Então do Senhor não tem como nós esconder, né? Porque Ele é aquele que esmiuça, né? Ele fala que Ele vai até a medula, né? Ele nos esmiuça. Então não tem como nós fugir do Senhor. Ele fala: se você estiver lá no alto, Ele está te vendo, né? Se você estiver lá no abismo, nas profundezas, Ele também te vê, né? Então não tem para onde você fugir, né? Não, vou me esconder lá embaixo do mar, no submarino, né? Porque o Senhor não me vê. O Senhor está te vendo também, né? Amém, meus amados? Então esteja atento para o grande dia, né? Que é a volta do Senhor, né? Então aqui me chama muita atenção, né? Porque na vida dele, que ele fala que vem como ladrão. Então é aquele dia quando você estiver ali menos a esperar, né? Porque se você soubesse que dia viria o ladrão, você ia se preparar, né? Ia pôr tranca nas portas, né? Bem assim é o dia do Senhor, né? Se você soubesse que o Senhor vem amanhã, você ia hoje mesmo se preparar. Não, eu vou jejuar de noite, porque amanhã eu vou me encontrar com o noivo, né? Amém, meus amados? Mas a gente não sabe o dia que ele vem. Então é necessário que todo dia você esteja esperando pelo noivo, né? Todo dia você esteja preparado, né? Lá em casa, irmã Lida, aconteceu algo importante, né? Importante que eu falo assim, porque a nossa casa a gente deixa ver um pouquinho como é que fala? A gente não arruma direitinho como tem que arrumar, né? Aí quando fala: alguém vai em tua casa, que vai vir sua casa, né? Quando você põe a venda, né? Aí a Beth arruma lá, bonita, arruma aqui, arruma aquilo lá, fala: tá vendo? Se todo dia viesse alguém para visitar a casa da gente, né? Todo dia a gente arrumava, né? Já tudo arrumadinho, né? Impecável, né? Aí, quando a Beth não vai, a Beth se relaxa, né? Uma coisinha ali, né? Aqui não vem ninguém mesmo, né? Ninguém vai ver, né? Agora, quando fala que vai o corretor, que vai alguém que vai vir sua casa, aí você deixa tudo impecável, né? Eu falei: essa é uma boa estratégia, né? Amanhã vem alguém, tá? Amanhã vai vir, né? É sempre assim, né? Mesma coisa nós, também a gente que tem comércio, né? Às vezes vem lá, de repente vem a vigilância. Se você sabe que vem a vigilância, você já arruma tudo, prepara tudo, organiza tudo, né? Entendeu como é que é? Então, bem assim é a vida do Senhor, né? Nós temos que, se soubesse o dia que Ele vinha mesmo, você se prepararia melhor, né? Vou me preparar porque o Senhor está chegando, mas você não tem como você saber, né? Ele fala que não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia que Ele vem, né? Mas é necessário que você esteja atento, né? Porque eu creio que nós tenhamos que a cada dia estar preparado, né? Esperando sempre pelo Senhor, né? E esse dia vai chegar, porque nós vivemos pela promessa de Deus, né? Tudo é pela promessa, né? E em tudo também o Senhor tem um propósito, né? Muitas vezes nós estamos passando ali por dificuldade e nós não sabemos o propósito que o Senhor tem, mas eu creio que Ele tem um propósito, tem um jeito de trabalhar em nossas vidas, porque nós não temos que ensinar o Senhor a trabalhar, mas Ele tem as formas dele trabalhar, né? Acho que foi domingo passado que o pastor Marcelo falou: eu não sei porque Deus faz isso, né? Eu tinha a resposta para falar para ele, que Deus me incomodou para falar, né? A gente não pode interromper, né? O Senhor fala que Ele faz por nós porque Ele é bom. Amém, meus amados? Tudo que Ele faz por nós é porque Ele é bom. Não é porque você é bom, né? Mas é porque a essência do Senhor é boa, né? Então tudo que vem de Deus, eu creio que é bom. Porque eu estava conversando com meu irmão esse dia, né? E nós estávamos analisando: tudo que você é hoje é o que você semeou lá atrás. Amém? Se você está aqui hoje solto, livre,
para caminhar, para ir e vir, é porque você nunca plantou nada de errado, né? Amém? É porque você nunca foi do crime, você nunca fez nada errado, né? Você nunca roubou, você nunca matou, né? Porque se você semeou lá atrás, você estaria onde? Na chave, na cadeia, né? Então, se você está livre, né? Então glorifique que você semeou boa semente, né? E amanhã você vai colher o que você está plantando hoje. Então, se eu falo aqui no reino, tudo que você semear, você também colherá. Você não pode colher algo bom e colher algo ruim, ou vice-versa, né? Eu não posso semear algo ruim e querer colher algo bom. Amém, meus amados? E a palavra de Deus fala para nós o quê, né? Que a gente não pode colher bons frutos se a árvore formar. Amém? Então é necessário que nós venhamos estar atentos a dar bom fruto, né? Então nós temos que estar ali na direção do Senhor o tempo todo, né? Então nós temos que ter a comunhão com os irmãos. E aqui no livro, deixa eu ver aqui se eu encontro, tá? Aqui no livro acho que é de João, a carta de João, né? Bem no finalzinho, já chegando em Apocalipse, né? Aqui fala das 4, né? João 4, tá? É 1 João 4. Que fala: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ninguém conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinho, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Amém. Então nós temos que saber de quem nós somos, né? Nós temos que saber que nós temos um dono, né? E esse dono que você tem, ele é zeloso por você, né? Ele quer te salvar, ele quer nos salvar, mas é necessário que você venha dar lugar, que você venha estar atento a querer estar diante do Senhor, né? Porque é muito fácil que o mundo não queira nos julgar, nem nos julga, né? Porque fala, não, mas é que eles querem ser melhor do que nós, mas é que muitas vezes há ali uma barreira, né, de você com os demais irmãos, e a gente se pergunta por que tem essa barreira, né? Aí você vai analisar e você sabe que é por causa de Jesus, né? Mas Jesus nos alertou, né, que antes de vos perseguir, perseguiram a Ele, né? Crucificaram Jesus, né? Por quê? Porque não aceitaram a sua ministração. Então, como que nós vamos ficar tristes se não aceita a nossa também, né? Então, se não te aceita hoje aquilo que você está ministrando, não é nós que estamos ajeitando, mas é o próprio Jesus. Então, que você não venha ficar triste por isso, né? Mas o chamado nós temos, né? A palavra nós temos. É nossa palavra? Não, é a palavra de Deus, né? É a palavra do Senhor. É uma palavra eficaz, né? Que nós cremos que aquele que ouvir essa palavra, a vida dele vai mudar, né? Não tem como Jesus entrar na sua vida verdadeiramente, né? E não mudar. Mas para que ele possa entrar na nossa casa, é necessário que nós venhamos nos limpar, nos purificar, né? E quem pode nos purificar? É somente o Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Eu quero me limpar, mas por mim mesmo eu consigo me limpar? Não. Eu quero me purificar, mas de mim mesmo eu consigo fazer isso? Não. O meu ouro, digamos, se eu tivesse ouro, se eu tivesse prata, eu conseguiria me limpar? Também não, né? Então não é aquele que eu tenho que vai me fazer limpo, né? Não é o carro que eu tenho que vai me dar salvação, né? Não é a casa que eu tenho que vai me dar salvação, né? Então aquele que pode nos salvar é o Senhor Jesus. Então mesmo que eu não tenha nada,
Se você tiver o Senhor Jesus, você tem tudo, né? Mas é necessário que você venha dar ouvido à voz do Senhor. É necessário que o Senhor fala que nós não temos só que ouvir a voz dele, mas que você venha praticar. Amém? Porque, igual eu falei agora há pouco, nós temos que fazer a diferença. Alguém tem que te conhecer na rua, irmão, né? Pai do Senhor, irmão, né? Alguém te conhece já, né? Pai do Senhor, irmão, né? Aí você passa ali, não sei quem é, né? Nunca vi, nunca falou de Jesus, nunca me disse nada, né? Então, Pedro, ele foi reconhecido pelo falar, né? Ele quis negar Jesus e negou, né? Mas o povo que estava lá, não, saía deles. Eu conheço ele pelo linguajar dele, né? E ele quis mudar o linguajar, mas mesmo assim não conseguiu mudar, né? Porque ele já era um servo de Deus, né? Então, quando você é servo do Senhor, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso falar tem que ser diferente, né? Amém, meus amados? Então, nós temos que buscar, né? Porque tudo na nossa vida não é que você vai chegar diante do Senhor e você quer mudança e hoje já apareceu ali um passo de mágica e amanhã você já é uma pessoa que você não era. É o trabalhar do Senhor, né? É tudo o Senhor tem um propósito, né? Então é um caminhar. Mesma coisa é quando você também está na casa do Senhor e você se desvia do caminho do Senhor, não é de uma hora para outra, né? É um processo também, né? Ele não vem para a igreja, no outro domingo não vem de novo, né? Você não quer mais saber do comunhão com os irmãos, né? E vai ficando distante, cada dia mais distante, né? Mas a palavra do Senhor fala o que também? Que um abismo chama o outro, né? Você está ali num abismo com um pezinho só, né? À beira do abismo, né? Daqui a pouco os 2 pés, né? Daqui a pouco, irmão, da metade do corpo, né? Quando passa a metade, é mais difícil de você voltar, né? Porque não tem mais quem te segure, né? Então, se o Senhor não te der a mão, você sozinho você não consegue voltar, né? Então é necessário que você venha estar aliançado com o Senhor, né? Estar em comunhão com o Senhor. Por isso que ele fala, eu sou a videira e vós são os ramos, né? Mas é necessário que para que esse ramo tenha vida, ele esteja conectado com a videira, né? Porque se nós estiver fora, a tendência é nós secar, né? A tendência é você ser lançado no fogo, né? E quando se fala na parábola da videira, né? O fogo é o inferno, né? Porque se eu secar, eu estou sem vida, eu não vou dar fruto, né? A tendência é eu ser lançado no fogo. Esse fogo é o fogo ardente, é o fogo eterno, né? Amém, meus amados? Então é necessário nós estar atentos, né? Porque a palavra de Deus fala, e eu creio assim, né? Que você já é eterno, né? Nós já somos eternos. Agora, a eternidade aonde você vai passar, a escolha é sua. Amém? Se é céu ou inferno, existem 2 caminhos, né? A escolha é minha e sua, né? Ninguém pode escolher por você, né? Eu não posso escolher pela minha esposa, nem pelos meus filhos, né? Não posso escolher. Eu amo ele, sim, ama, né? Mas quer o bem, quer. Você vai mostrar o caminho, você vai ensinar o caminho, né? Mas a decisão são deles, né? Flavinha, Mateus, se ama? Eu creio que se ama, né? Mas Mateus pode salvar Flavinha? Não pode, né? A escolha é individual. Mesma coisa você, meu irmão. Não sei seu nome, mas é assim, né? A escolha é sua. Mas se você falar assim, hoje eu decido entregar minha vida ao Senhor, Ele está aqui de braços abertos para te receber, né? O Senhor fala que Ele não rejeita. Nós não. Aleluia, Pai. Você é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós fazemos acepção de pessoas, né? Nós julgamos pela aparência, né? Mas o Senhor não, o Senhor ele não faz acepção, né? Então, independente de quem você seja, independente do nosso pecado, o Senhor está ali disposto a nos perdoar. E quem pode perdoar nossos pecados? O homem pode perdoar? Quem pode nos perdoar é somente Jesus, né? Somente Ele que pode nos purificar, né? Porque Ele foi determinado para isso, né? O Senhor deu o seu Filho amado para quê? Para nos salvar, né? Salvar quem? Salvar os pecadores. O Senhor fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, meus amados? Então que você venha se alegrar, porque muitas vezes o inimigo também quer nos acusar, né? Não tem mais jeito, você já pecou e você mesmo aceita, né? Não tem mais jeito porque eu sou pecador, eu pequei, né? Eu pequei bastante, não tem mais perdão para mim. Mas o Senhor fala que não, se você se achegar a Ele, de forma alguma Ele te lançará fora, né? O Senhor quer te abraçar, o Senhor quer te limpar, o Senhor quer te purificar, mas é necessário que você se achegue a Ele, né? Porque o Senhor não vai te pegar força, né? O Senhor não vai te laçar a força com o laço dele para que você seja salvo, né? O Senhor nos dá o livre-arbítrio, né? De você escolher o caminho
que você quer seguir, amém? Mas para você seguir os caminhos do Senhor, existem também as regras que o Senhor nos impõe, né? E muitas vezes nós queremos seguir o Senhor Jesus, mas você fala, não, é do meu jeito, é da forma que eu quero. Então o Senhor não está lá, né? Porque você quer fazer do seu jeito, né? Então que você venha nessa noite, né? Se atentar para isso, né? Que o Senhor, Ele quer te salvar. O Senhor quer nos salvar. De forma alguma o Senhor quer nos deixar de fora. Quando nós ficamos de fora, a escolha foi minha. Fui eu que escolhi, né? Fui eu que decidi, né? Fui eu que decidi ser o filho pródigo, né? Que largou tudo, né? Para viver da forma que ele queria viver. Mas também ele lembrou que um dia existia a casa do pai, né? E ele voltou, né? E o pai não rejeitou ele. O pai não rejeitou. Porque até o irmão dele se revoltou contra ele. Porque falou assim, como que pode, né? Meu pai, eu estou aqui todos os dias com meu pai e ele nunca me deu nem um cabrito, né? E esse irmão volta e ele mata o melhor bezerro, né? Lhe põe um anel nos dedos, né? Lhe dá as vestes novas, né? Mas é assim que nosso Pai faz conosco, né? Aleluia. Amém, meus amados? O nosso Pai eterno faz assim, não importa onde você esteja, né? Muitas vezes nós estamos ali no lamaçal do pecado, né? E o Senhor espera apenas uma atitude minha e sua, né? Que você se volte para Ele, né? Então o Senhor quer apenas o coração arrependido, né? Que nessa noite você se arrependa, né? Você reconheça que precisa do Senhor, né? Você reconheça que Ele é grande e que nós somos pequenininhos, né? E muitas vezes, na nossa pequenez, né? Nós achamos que somos grandes coisas, né? Diante de Deus. E eu quero dizer para você, né? Que nós não somos nada diante do Senhor, né? Mas se Ele estiver em você, você se torna uma pessoa importante, porque a palavra dele fala que uma alma vale mais do que todo o ouro da terra. Olha só como isso é importante, né? Então aí os países brigando por terra rara, por tesouros, né? Por não sei o que, um monte de coisa, né? E a palavra do Senhor fala que a tua alma vale mais do que todo o ouro da terra, né? Então você é importante, né? Para o mundo você é importante? Não. Para o mundo você vale o que você tem, né? Você vale o que você tem. Se você tiver ali bens para granjear com os amigos, né? Nas mesas redondas, né? Você é importante. Mas se o seu dinheiro acabar, né? Você já não vale mais nada, né? Nós não temos mais valor de nada, né? Amém, meus amados? Por isso que você sabe a quem é que te dá valor, né? Para quem você é importante, né? Quem foi que pagou o preço pela tua alma, né? Amém? Quem foi que pagou o preço por cada um de nós, né? Foi Jesus Cristo, né? E que nós venhamos reconhecer nessa noite, né? Reconhecer. Eu sempre falo a mensagem da cruz, né? Porque se você não tentar reconhecer, compreender, você fala assim, ele morreu porque ele quis, eu não pedi, né? Amém, meus amados? Na nossa ignorância, na nossa jactância, né? Não, ele morreu porque ele quis. Mas se você compreender, mesmo sem ele me conhecer, ele deu a vida por mim, né? Ele morreu por mim e por você, né? Sabendo que nós somos pecadores, né? E muitas vezes nós queremos ver o irmão ali maltrapilho, né? Não, aquele lá já não faz parte não, né? Mas o Senhor, Ele salvou no último dia da sua vida, né? Ele salvou o ladrão, né? Aquele que estava do lado dele, diante da cruz, né? E ele reconheceu que era pecador, né? E o Senhor Jesus o salvou. Ainda hoje estará comigo no paraíso, né? Por quê? Porque houve arrependimento, né? Então, o Senhor quer um coração contrito, um coração sincero, um coração arrependido e que você reconheça que você precisa dele. Porque, meus amados, você não percebe, mas a vida aqui, ó, passa assim, ó, no estalo de dedo, né? Ontem eu estava com 20 anos, né? Daqui a pouco o tempo foi passando, daqui a pouco eu me perdi. Não sabia se estava com 26, né? Quantos anos que eu tenho, né? Aí você se perde, né? Dos 26 aos 30 você se perde, né? Você acha que está novo, né? Aí quando você dá fé, está com 35, né? 35 já chegou no 40, né? Daqui a pouco escambou e vai. E a gente não se atém para o tempo, né? Eu estou com 54, né, Marília? Eu fiz agora, né? 54, né? Pois é, tá vendo? Você se perde. A gente se perde. E é isso, né? Daqui a pouco chega a 60 anos, né? Parabéns. Sim, e vai indo, a gente se perde. Então é necessário que nós nos voltamos para o Senhor Jesus, né? Porque quando nós ministramos para as pessoas que são católicas, né?
O pessoal fala, não, mas eu tenho Jesus, né? A gente fala que tem Jesus, mas você não confia em Jesus, né? Você quer ter uma bagagem a mais, né? Quer ter uma bagagem além. Não, eu tenho Jesus, mas eu não largo os meus amuletos, né? Eu não largo meus santos, né? Eu não largo Maria, eu não largo ninguém, né? Então Jesus fala que Ele te é suficiente. Amém, meus amados? Se você tem Jesus, você não precisa de mais nada, porque Ele te é suficiente, né? Claro que você não vai escarnecer, né, as imagens de ninguém, né? Você não vai falar, né? Mas, igual a palavra fala, elas estão lá, não faz bem nem mal. Não pode tirar o pó do rosto, né? Não pode se mover, não pode andar, não pode falar. Ou seja, são deuses falsos que não faz nada, não pode nada. Mas nós estamos ali, nos apegamos, né? Eu lembro quando eu era católico também, né? E muitas vezes eu dava com aqueles negócios na carteira, né? Que chamava o de peixe, ou de lobo, sei lá, que era para dar sorte, né? Aí você pergunta, serve de quê? Nada, né? Mas o mundo nos ensina que você tem que andar com aquilo lá, né? Andar com o crucifixo no pescoço, né? Para te proteger. Não precisa, né? De nada disso, né? Porque Jesus, Ele é poderoso. Ele é tão poderoso que Ele é invisível, né? Mas Ele é o Deus vivo que se faz presente em nossas vidas, né? Então o Deus de Jesus está lá, mas não pode se mover. Então nós temos que se apegar com aquele que é fiel, né? Com aquele que pode nos salvar. E foi delegado para quem? Foi delegado a salvação para Jesus Cristo, né? Então só Ele que veio para salvar o homem, né? Só Ele que pode perdoar pecado. Você e eu podemos perdoar alguém. Você pode perdoar as ofensas, né? As ofensas, o Senhor fala que nós temos que perdoar nossos irmãos, né? 70 vezes 7. Se os irmãos te ofender 70 vezes 7 ao dia, você tem que perdoar. É o que diz a palavra do Senhor, né? Aí eu te pergunto, quem é capaz, né? Às vezes o irmão pisa no teu pé hoje, né? Você já se ofende, né? No ônibus, onde seja, né? Pisou no pé, você já está cego, né? Entendeu como que é? Então assim, nós temos que perdoar o nosso irmão, né? 70 vezes 7, assim diz o Senhor, né? E muitas vezes você não quer perdoar nem a cara feia de alguém, né? Amém, meus amados? Então nós temos que estar ali com o coração aberto para você perdoar o seu irmão, né? Porque o reino de Deus fala que nós temos que ser como criança, né? A criança, você briga com ela e ela fica com birra com você, daqui a pouco está sorrindo para você, né? Então esse é o coração puro, né? Esse é o coração limpo, né? Então nós temos que ser como uma criança se nós queremos estar no reino de Deus, né? Então, mas o Senhor fala aqui que o dia dele virá, né? E virá à noite, né? Virá como ladrão. Então fique atento, né, meu irmão? Porque você não sabe a hora e nem o irmão Zé Carlos sabe a hora, mas ele pode voltar a qualquer momento, né? Eu não era para estar aqui, né? Aquele dia que aconteceu o acidente comigo na frente, né? Se eu tivesse permitido, né? Sabe o que mais, né? Então se eu estou aqui, é porque o Senhor tem obra em nossas vidas, né? Se estamos aqui, eu creio que o Senhor tem obra em nossas vidas, né? Então, o Senhor te chamou. A palavra fala que muitos são chamados e poucos escolhidos, né? O Senhor chama todos para a seara, né? Amém? Mas quando você se nega a vir, o Senhor chama outro. Põe outro no teu lugar. Mas porque você rejeitou. Mas o chamado é para todos. Amém? Então que você entenda hoje. O meu chamado está aqui. Eu quero tomar posse do meu chamado, então venha diante do Senhor, né? Senhor, eu quero fazer a tua obra, né? Aqui, administrar a palavra de Deus não é proibido, não é privilégio de ninguém, né? Então eu creio, se você tem esse chamado no seu coração, fale com a irmã Lida, fale com o pastor Marcelo, né? Que ninguém vai te negar de você ministrar a palavra de Deus, né? Ninguém vai te negar de você louvar o louvor, né? Amém? Então você está no lugar que você tem liberdade, né? Para ministrar a palavra de Deus, porque nós não temos que ensinar Deus a trabalhar, né? Deus trabalha da forma que Ele quer, né? E eu creio que Ele está trabalhando, né? Na minha e na sua vida. Amém? Nós não somos pregadores, porque nós não sabemos ministrar, mas é o Senhor que fala através de nós, né? O Senhor está ali a falar através de nossas bocas, né? E Ele fala que aquele que não sabe falar, Ele abre a boca e põe a palavra. Amém? Então que não é para nós ter medo, né? Ah, eu vou ter medo de ministrar. Não tenha medo, né? Apenas o Senhor fala que é para você buscar Ele em espírito e em verdade. Amém, meus amados? Que você venha ter essa compreensão de estar diante do Senhor em sinceridade, né? Porque Ele é um Deus que Ele zela pela sua palavra que está aqui, né? Então nessa noite eu convido os irmãos
a se colocar de pé, né? Glória a Deus. E que você vai orar pela sua casa, né? Você vai orar pela sua família, né? O que o Senhor nos manda fazer nessa noite, né? Você se direcione para sua casa, né?